pegar comigo a palavra de Deus, por gentileza. Vamos abrir no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 25. Eu gostaria de ler os versículos 1 e 2, para a gente meditar sobre ele. Eu achei um ponto muito interessante nesse texto que eu li, e quero compartilhar com a igreja, e acredito que seja de fato da parte do Senhor, amém? Segundo Crônicas, capítulo 25, o versículo que vamos ler é o de número 1, e também o de número 2, está dizendo assim: Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração perfeito, algumas versões inteiro. Eu quero ler mais uma vez esse versículo 2 aqui, só para a gente frisar e meditar um pouquinho nele, tá? Segundo Crônicas 25, versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Senhor, a tua palavra será pregada nesse momento, e eu tenho certeza que cada pessoa que saiu de casa veio aqui para ouvir o Senhor falar. Então tome o teu lugar, meu Deus. Como disse João Batista, que nós todos venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer. Queremos ouvir a tua voz, que a tua palavra ela seja como aquela espada de 2 gumes que penetre o nosso coração, nossa alma, junta e medula. Pai, fala conosco, que nós possamos de fato ouvir a tua voz. Então tira, meu Deus, todo tipo de embaraço, qualquer coisa que venha se levantar e ser impedimento contra a pregação da tua palavra e contra também o nosso entendimento. Unge os lábios de quem ministra e unge os ouvidos de quem vai ouvir, para que a tua palavra, meu Deus, faça acontecer aquilo que está escrito. É o que todos nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém? Pode sentar, por gentileza, pode sentar. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o rei Amazias, para a gente chegar a esse ponto de ele fazer tudo que era reto aos olhos do Senhor. E essa palavra, esse texto, essa leitura é a que mais me chama a atenção. Por quê? Amazias, ele é filho de Joás, ele assume o reinado ainda muito jovem, 25 anos para ser um rei, é muito novo, mas ele tem um reinado, podemos dizer, até que longo. Foram 29 anos na frente do povo, ele venceu muitas batalhas, ele ganhou muitas guerras, ele destruiu muitos inimigos, e como nós lemos aqui, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então poderíamos dizer, ou de fato podemos dizer, que tudo que Deus queria que um homem fizesse, o rei Amazias, ele fez. Só que essa palavra final me chamou a atenção, mas não com o coração inteiro. Ou seja, ele fez o que tinha que ser feito, mas não do jeito que deveria ser feito. Porque tem duas coisas aqui. Tem o que eu faço porque eu preciso, e como eu faço é tão importante quanto aquilo, o que eu fiz. Não sei se você conseguiu entender o trocadilho. Então eu estou aqui, exemplo, pregando. A gente sabe pregar, a gente faz isso desde quando era menino. Agora, diferentemente do que apenas ministrar e pregar, é o que me motiva a fazer essa pregação e trazer essa mensagem para você. Então, mais do que a gente olha a parte final, a gente olha o que é feito. Deus olha desde o começo, por que aquilo está sendo feito e construído. Então ninguém aqui vai negar que Amazias, ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Só que nenhum de nós sabemos, a não ser Deus, o porquê que ele estava fazendo determinadas coisas. E eu entendo isso por quê? Porque desde quando a gente é criança, e isso aqui não é crítica, isso aqui é uma constatação. A gente é criado dentro de casa pelos nossos pais, e eu vou repetir, não é crítica, é constatação e é um fato. Eu sou pai e uso da mesma regra. A gente cresce com as regras de não pode fazer isso e pode fazer isso. Só que nem sempre os meus pais explicavam por que eu não podia fazer certas coisas. Eu só sabia que eu não podia. Então, na minha cabeça, aquilo não podia fazer, eu não podia mexer nessa água por algum motivo. E a gente ouvia como? Não mexe. Eu já falei para não mexer, e a voz vai engrossando, e a gente começa a pensar, se eu mexer, vai dar ruim para mim. E aí a gente começa a ter essa doutrinação de criança. A gente vai para a escola,
É a mesma coisa. Temos regras a seguir dentro da escola, dentro do colégio. Nós vamos para a empresa já adultos, nós começamos a ter regras a seguir, só pode entrar de uniforme, tem que usar os EPIs, aqui pode isso, aqui não pode aquilo. Só que o curioso é que quando nós chegamos na igreja, nós continuamos na mesma doutrinação. Isso aqui pode, isso aqui não pode. E a grande realidade é que muitas coisas que nós não fazemos, nós nem sabemos por que não podemos fazer. E muitas coisas que nós fazemos, nós nem sabemos o porquê estamos fazendo. E isso pareceu uma loucura. Por quê? Porque no final das contas, nós vamos chegar a ter um fim, querendo ou não, eu não estou falando de intenção, do Amazias, aonde podemos levar uma vida cristã inteira, fazendo o que Deus quer, mas não com o coração inteiro, porque eu só me entrego quando eu sei o porquê que eu estou fazendo determinadas coisas. Então eu preciso entender, existem regras no reino de Deus? Sim, existem regras. Existem coisas que eu posso ou que eu não posso? É óbvio que existem coisas que eu posso e coisas que eu não posso. Mas eu preciso entender o que me leva a não fazer o que eu não posso e fazer o que eu posso. Porque eu posso fazer o certo com a intenção totalmente errada e equivocada. E eu gostaria que você fosse em Mateus comigo, para a gente destrinchar esse assunto, que eu entendo ele ser muito interessante para a nossa vida com Deus de fato. E vocês vão compreender por quê. Mateus 15, vamos lá? Mateus 15, versículo de número 1, vamos ler o versículo 1 em diante, vai dar um contexto e entendimento melhor para a gente. Está dizendo assim, ó. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Se puder aí até marcar essa parte, se você gosta, tradição. Veja, é uma tradição, é um costume, só um costume. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Está dizendo o seguinte: vocês também transgridem o mandamento de Deus, colocando os costumes de vocês acima do que Deus diz que deveria ser feito. Agora, olha que coisa forte, muito forte, ó. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Vamos parar aqui para você ver. O pode ou não pode se tornou esse costume. Por quê? Porque a gente às vezes coloca o que a gente acha que se deve ou que não se deve acima do que o próprio Deus, ele determinou que fosse feito. Todos nós, aceitamos coisas que Deus não aceitaria e nós rejeitamos o que Deus aceita. Porque a gente tem uma tradição, a gente tem um modo de pensar. Eu acho às vezes que nós achamos, todos nós, isso é uma palavra no geral, tá? Às vezes eu acho que nós achamos que somos mais santos do que o próprio Deus. Porque tem algumas coisas que nós rejeitamos e Deus não. Tem algumas coisas que para nós é abominável, isso nunca pode acontecer, mas Deus, ele olha do céu e como uma coisa natural e normal. Nós temos costumes de chamar de pecado o que Deus não chamou de pecado e de abraçar o que Deus de fato chamou de pecado, porque nós temos um costume. Esse costume foi muito bom, né? Esse costume eu gosto de chamar de cultura. Nós somos formados por culturas. Um dos grandes problemas de casamento às vezes é esse encontro de cultura. Eu venho de uma criação, minha mulher vem de outra, quando a gente se encontra, está errado, não, está certo, não, está errado, mas ninguém sabe por quê. Viemos de culturas diferentes. Mas quando entramos no reino de Deus, a nossa cultura cai por terra. Porque nós somos de fato cidadãos dos céus. Então nós temos uma diretriz bíblica de Deus do que devemos e do que não devemos e como não devemos também. Porque não adianta apenas não fazer querendo fazer e também não adianta fazer não querendo fazer.
Aqui esses homens, eles judiavam das pessoas que não faziam as suas tradições, como uma coisa que para nós é higiênica, mas para eles era tradição. Tem que lavar as mãos antes de comer. Seus discípulos não fazem, e o Senhor está dizendo, pior do que eles, que não lavam as mãos, que é uma tradição de vocês, são vocês transgredirem o mandamento que Deus deu. Vocês não honram pai e vocês não honram mãe. Por quê? Porque vocês dão eles como oferta. E aí vocês dizem, assim como vocês deram a oferta, não precisam honrar pai e não precisam honrar mãe. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aí, diga glória a Deus. Mas o choque não está aqui, o choque está no texto seguinte, por favor. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, ou seja, costumes. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouve e entendei. Continue comigo, versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca. É isso que contamina o homem. Vamos dar um pulo aqui no versículo de número 19, tá? É só o contexto, para não ficar muito longa a leitura. Porque do coração do homem procedem os maus pensamentos. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, volta a sua atenção para cá, vamos tentar gastar no bom sentido o tempo aqui. Com quem eu estou, com quem eu ando, não é tão problemático quanto quem eu sou. A gente tem mania de dizer que, e eu acho que tudo aqui é uma questão de equilíbrio. As más companhias, a Bíblia diz, elas corrompem os bons costumes. Isso é um fato. Salomão falou que você será a pessoa de acordo com quem você anda. Então, quanto mais próxima de Deus a pessoa ela for, e eu caminhar com essa pessoa, eu tenho muita probabilidade de me aproximar de Deus, e o inverso também, ele é verdadeiro. Porém, todavia, o Senhor diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, não tem como a gente se excluir da sociedade. Então, você não escolhe com quem você trabalha. Você simplesmente trabalha com aquela pessoa. Ela pode ter a religião que for, ela pode ter o costume e a tradição de vida que for. Você tem que conviver com ela, mas convivendo com ela, você tem que ser o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Mas você não é sal da terra e nem luz do mundo por aquilo que você faz. Entenda isso. Eu aprendi, eu entendi que em determinados lugares todos nós somos comportados. Porque o lugar nos obriga a se comportar. Dificilmente você vai ver quebra-pau dentro da igreja. Acontece. Experiência de vida. Mas as pessoas se contêm mais, é ou não é? Raramente acontece, você vai ouvir alguém soltar palavrão na igreja. Porque a gente se segura. A gente se segura. Pastor, mas fala palavrão? Todo mundo fala, pastor. Quando fica nervoso, só Deus sabe o que sai da nossa boca. Mas na igreja, a gente dá uma... Aqui não pode. Porque os irmãos estão aqui. Então você percebe que a gente consegue fazer o certo, mesmo sem vontade de fazer, porque o ambiente nos faz fazer isso. Só que eu quero que você entenda que Deus não quer só isso. Deus não quer que nós façamos só o certo. Deus quer que nós tenhamos vontade e desejo de fazer o certo. Você entende isso? Deus não quer que nós evitemos alguma situação nossa de vida, porque estamos no meio dos irmãos, estamos na frente do pastor. Deus quer que nós evitemos porque nós entendemos que nós não devemos fazer aquilo. Consegue ver a diferença de fazer o certo, mas pelo motivo certo? Então Deus quer que nós façamos e que possamos conseguir fazer tudo o que é reto aos olhos do Senhor, amém? Mas o Senhor nos quer fazendo certo com o coração inteiro. Porque mais do que aquilo que você é, fazendo alguma coisa, é o que você é não fazendo nada. Deus está interessado no teu coração, amado. Deus está interessado não no seu melhor. Eu me segurei, é uma bênção? É uma bênção, mas Deus quer o seu tudo. Porque o seu melhor você usa, o tudo que você entrega, Ele te transforma. Ele molda o teu caráter, Ele muda o teu coração. Ele te coloca lá na mão do oleiro, Ele te faz de novo, Ele te quebra, Ele te restaura. Mas Ele te levanta para ser uma nova criatura, para a honra e para a glória do nome dEle. Então entenda, vamos entender essa metanoia aqui, que é a mudança de cabeça. Eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz, com o coração mau.
Eu posso. Tanto que a palavra hipócrita aqui significa atores. O hipócrita é aquele que atua. É aquele que sabe aonde está e sabe como agir naquele lugar, mas ele não é aquilo. Deus não quer isso da gente. Deus quer que sejamos o que somos. Ah, mas eu faço coisas erradas. Atire a primeira pedra o que não faz coisas erradas. A questão aqui não está no fazer ou não fazer, é o coração. O que a gente não pode é se vestir uma capa de hipocrisia, para fingir para as pessoas que somos alguém que de fato nós sabemos que nós não somos. Só que o grande problema aqui é que você, e aí eu falo no sentido não pejorativo e vice-versa, você não muda a minha vida. Vamos entender o seguinte, eu não mudo a sua vida. E às vezes eu acho que a gente se importa tanto com o que as pessoas veem, e a gente acaba esquecendo que os olhos do Senhor vê todas as coisas. Gente, Deus sabe quando a gente está atuando em alguma área da vida. Sabe, eu agora, na verdade é agora isso, estou começando a entender o que Deus disse para Samuel em relação a Davi. Eu não vejo o que vê o homem. O homem só vê o que está diante dos olhos, postura, roupa, a forma com que fala, como se comporta, como cumprimenta, como anda. Mas Deus, Ele está olhando para o coração. E se a gente não entender essa mudança de coração, a gente vai continuar levando uma vida de hipócrita sem saber que estamos sendo. Você consegue entender isso? Porque a gente pode levar uma vida atuando, pensando que estamos fazendo o certo. E aí a gente tem que lembrar, e aí eu gostaria muito que se você pudesse, amado, fosse comigo em Mateus, ainda, né, em Mateus, só que agora no capítulo de número 12. Porque Jesus vai continuar falando sobre isso com os mesmos fariseus e escribas. E o assunto aqui é o sábado. Vamos lá, Mateus, capítulo de número 12. Olha só. Versículo de número 4. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa, olha aí essa palavra, misericórdia quero, e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. O que o Senhor está dizendo? Vocês condenam as pessoas que fazem qualquer coisa no sábado, porque o sábado é o dia do descanso. Só que a palavra descanso significa desfrute. O sábado nunca foi feito para alguém ficar sem fazer nada. O sábado foi feito para que fosse desfrutado. Então a pessoa fala assim, vamos pegar o sábado como modelo aqui. A bisavó decide reunir toda a família em casa no sábado. Vai fazer um almoço para todo mundo, aquela comida preferida que os netos gostam, os bisnetos gostam. Mas ela vai ter que fazer a comida. Então, dentro da tradição aqui, ela vai realizar um trabalho. Ela vai realizar um trabalho. Será que ela trabalhando, fazendo um almoço, aquela sobremesa maravilhosa, não está cumprindo o desfrute do sábado? É para desfrutar? Só que aí a gente, com a nossa justiça, começa a falar, não pode, 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 e o texto está dizendo, misericórdia eu quero. Vocês precisam ter um coração misericordioso. O coração da gente tem que mudar. O que muda na gente é o coração. O restante é consequência. Não existe mudança de fora para dentro. Não adianta eu mudar minha roupa, meu cabelo e continuar com o mesmo coração podre. Não adianta. A gente tem que parar, igreja. A gente tem que, eu tenho usado isso há alguns anos já e eu vou dizer para você. A gente tem que sair do jardim de infância cristão e vir para a vida adulta. A gente tem que parar de ver imagem e julgar as pessoas por aparência. A gente tem que parar com isso. É por isso que no nosso meio, e aqui não estou dizendo nosso meio aqui, mas no meio geral, tem muitos falsos mestres. Eles se vestem como vocês gostam. Eles falam como vocês gostam. Só que vocês não imaginam como é podre o coração deles. Porque eles têm a aparência que nós queremos.
A gente tem que amadurecer a ideia de que o que mais importa no meio da gente não é o que a gente aparenta ser ou o que alguém fala que a gente é, mas o nosso coração. Você conhece a árvore por fruto. Você nunca vai saber se a maçã é podre se você não experimentar. Aquele pé de maçã ali, aquela macieira só tem maçã podre. Você já foi lá? Não, mas alguém me falou, vai lá, vai ver. Vai conhecer. Para de olhar a aparência. Para de julgar segundo o teu julgamento de justiça. Deixa o Senhor entrar nos nossos corações e transformar nossa mente e mudar nossa vida. Ele não quer sacrifício, gente. Você consegue entender isso? Ele quer misericórdia. Não adianta ficarmos presos, enclausulados dentro da igreja e não amar. Sabe, nós temos que orar. Nós temos que jejuar. Tudo isso é questão de sobrevivência de fé. Jesus falou, quando jejuardes. Quando ele falou quando, então tem. Eu não escolho. É uma ordem. Orai sem é ordem. Oração é ordem, não tem essa, eu oro quando eu quero. Orai sem cessar é mandamento. Só que só orar, só jejuar e não ter misericórdia é sacrifício. Pastor, eu fico 3 horas orando. Pô, legal, eu não consigo, parabéns. Mas você consegue ter misericórdia durante o dia de alguém? Você vai para o monte e eu não acho problema. Eu não vou, não curto muito não. Mas não adianta você subir ao monte e descer xingando todo mundo, cara. Não adianta, você desce do monte, orou, o fogo caiu, você chega em casa quebrando tudo. Misericórdia quer, e não sacrifício, é coração. É coração, é de dentro para fora. Vá comigo no Salmo, por favor. Estou quase terminando, tá? Vai comigo no Salmo 40. Salmo de número 40. Verso 6. Verso 6. Vamos lá? Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu. Então vamos lá, aqui obviamente a gente entende que estamos lendo algo profético sobre Cristo, tá? Por que aqui é sobre Jesus? Está aqui, ó, está escrito de mim no livro, está falando de Jesus, deleito-te em fazer a tua vontade, ou seja, eu não apenas faço o que eu tenho que fazer, eu tenho prazer em fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque a sua lei está dentro do meu coração. Não adianta eu decorar. Entende? Não adianta eu decorar, exemplo, não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho. Não adianta eu decorar, tem que estar aqui dentro, porque eu sei que eu não tenho que matar. Só que eu também tenho que ter prazer na vida. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Jesus falou assim, ó, Moisés disse na lei, não matarás. Mas eu estou dizendo que aquele que odiar já matou. Porque não é só não cometer o ato, é não querer cometer o ato. Não adulterarás, mas se você cobiçar a mulher com o teu olhar, tu já foi. Então não é só o ato de um homem casado se deitar com uma outra mulher, é o ato dele desejar e cobiçar aquela outra mulher. Porque a mudança não é simplesmente, eu não fiz, não estou em pecado, é aqui. Eu tenho que ter prazer em fazer a vontade dele. Então não adianta a gente se sacrificar fisicamente, sacrificar às vezes o nosso sustento, o nosso dinheiro, tentar, Senhor, eu estou fazendo prova do Senhor, mas o nosso coração continuar do mesmo jeito. E aí, vai no Salmo 34, eu vou ler esse texto e mais um e a gente encerra. Salmo 34. Versículo 18. A Bíblia nunca se contradiz, gente, ela sempre se complementa.
E eu vou explicar por que eu disse isso. Ó. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Em outra versão, numa clara para a gente aqui, Deus está perto de quem tem um coração arrependido. Por que a palavra se contradiz? Ou melhor, não se contradiz, se complementa. Isaías fala que o pecado separa de Deus. Só que o salmista diz que Deus está perto, que tem um coração arrependido. E só pode ter um coração arrependido quem reconhece que cometeu pecado. Então você vai entender que a grande questão aqui não é o que a gente faz. É o porquê e como nós fazemos. Quando Saul pecou, e aí a gente vai medir tamanho de pecado, eu sei que não deveríamos, mas o que Saul fez foi infinitamente menor do que Davi fez. Saul simplesmente deixou de matar um rei. E umas vacas lá não tocou fogo. E Deus falou assim, estou levantando um melhor que você, não te quero mais. Não quero mais você. Davi adultera, Davi mata, Davi mente, Davi esconde e continua sendo um homem segundo. É muito engraçado, não tem contradição. Só que quando Davi cai em si do seu pecado, ele vai para o chão e fala, Senhor, tira tudo de mim. Eu mereço perder tudo. Mereço perder o trono, a coroa, o reino, só não tire de mim o teu. Eu não quero perder a tua presença. Davi agiu loucamente? Claro que agiu. Mas você percebe que há um coração quebrantado, um espírito contrito? A gente tem que diferenciar o que é um apontar de dedos e o que é uma conversão. Eu não posso ver alguém errando e fingir que eu não estou vendo. Só que eu tenho que tentar tratar de uma forma que essa pessoa vá mudar. Não que eu vá apontá-la para condenar. Porque Deus, Ele quer isso. Tanto que o profeta foi falar com Davi. O profeta Natan foi até ele. Ah, então Deus deixou? Não, o profeta Natan foi e fala, e aí, Davi? Um homem lá matou a ovelhinha do cara, roubou, e aí? Davi falou, mata ele. Aí Natan falou, o homem é você. Você é o cara. Só que Davi correu aos pés do Senhor, a gente tem que estar lá. Todos nós temos personalidade aqui. Eu sou de um jeito, você é de outro. E está tudo bem, isso é normal. Comunidade. Só que o nosso coração tem que ser quebrantado, gente. Aí, para a gente finalizar, o Amazias fez tudo, mas não com o coração inteiro. E qual que é a prova disso? Quando ele vai para a batalha, ele vence os edomitas e ele volta com vários deuses para adorar. Quando o profeta chega para repreendê-lo, porque aquilo é idolatria e é um pecado, ele olha para o profeta e diz, quem te colocou como meu conselheiro? E matou o profeta. Mas ele fazia tudo certinho. Até conseguiu o que queria. Conseguiu o que queria, ele mostrou quem de fato ele era. Agora, o contraponto, eu ia ler, mas eu não vou ler, não vou terminar aqui. Depois você pode ler, João 3. Jesus chega para conversar com um homem poderoso, mestre na lei de Israel, e fala para ele o seguinte, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Porque se você não nascer de... E foi uma conversa direta, tá? Direta, não foi... Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O Nicodemos falou assim, mas como pode um homem velho nascer de novo? O Senhor fala, não fica surpreendido não. É quem nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer e você não sabe de onde vem nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora olha que coisa interessante, Jesus nunca falou que Nicodemos estava errado em nada do que ele fazia, porque ele obedecia, ele era piedoso e mestre na lei. Mas o Senhor falou para ele, se você quiser ver o reino de Deus, você tem que nascer, e nascer de novo, você tem que mudar o que tem dentro do seu, é mais do que regras, é mais do que pode ou não pode, é mais do que eu faço ou ele não faz, é um coração mudado e um coração transformado. A gente precisa entender que nem todo mundo que está na igreja, eu falo isso com dor e com ousadia mesmo, e que o Espírito Santo fale com cada um de nós de verdade, mais do que a minha voz ecoando aí. Mas eu temo que muitos irmãos de muitas comunidades, inclusive de muitas que eu pastoreei, tá? Não tem noção do que é um novo nascimento. Vieram à igreja,
levantaram as mãos lá para entregar a vida para Cristo, batizaram e continuam com o mesmo coração. Só que o novo nascimento vai além da água que a gente é emergido. É de um coração transformado. E eu também sei que isso não acontece do dia para a noite. É um processo que vai acontecer até a volta do Senhor Jesus. Porque a gente tem um processo de regeneração do espírito. A gente está passando agora pelo da alma, que é conseguir segurar e matar a carne. E a gente é glorificado, é transformado quando ele arrebata a igreja. Mas até lá, a gente está no processo. Mas eu temo que muita gente, e eu falo isso de verdade, tem pessoas que estão há 10 anos, mas o coração é o mesmo. Isso não existe. Essa pessoa não nasceu de novo. Eu estava conversando com o pastor Márcio uma vez, eu falei assim, acho que um dia vamos batizar um monte de gente de novo, cara. Sabe por quê? Muita gente desceu as águas sem nem saber o que estava fazendo. Alguns anos de experiência, a gente ouviu pessoas, não sei se vocês já ouviram, mas a gente já ouviu gente assim, pastor, eu tenho que me batizar de novo? A gente aprendeu, e é bíblico, uma só fé, um só Espírito e um só batismo. Mas por quê? Não, porque eu já ouvi isso. Eu estava no retiro da igreja, vi todo mundo entrando na água, eu fui. Me batizei. Mas você tinha noção do que estava acontecendo? Não, só falou que eu tinha que me batizar, eu batizei. Então essa pessoa ela está há 10 anos dentro de uma igreja sem saber o que é de fato nascer de novo. Tem pessoas que batizaram nas águas porque ouviram que se elas batizassem teriam vitórias. Deus não te abençoou ainda porque você não batizou. Quando você batizar, Deus te abençoa. Gente, isso não existe. Aí, eu vou falar e termino aqui o que eu falei semana passada. Pastor é uma benção, fala que vai terminar toda hora, não termina, né? Nós temos que tomar cuidado com 3 coisas: medo, culpa e benefício. A gente faz ou por medo, ou por culpa, ou por benefício. Mas o reino de Deus não é comida e nem bebida. É paz, alegria e amor no Espírito Santo. É um coração transformado. Você recebe essa palavra no seu coração? Você pode ficar de pé, por favor. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos fechar os nossos olhos só por alguns minutos para a gente fazer uma oração por essa palavra e também meditar um pouco nisso. Eu gostaria que a igreja entendesse de fato que nós estamos ministrando, mas tudo serve para a gente também. É um todo, é para todo mundo. Não existe de verdade, de coração e de alma, não existe apontar de dedos. Não existe. O que existe é aprendizado, estamos aprendendo. Coisas que são preciosas e vão nos conduzir à vida eterna, gente. É a palavra de Deus. Senhor, nós temos entendido isso pela Tua graça. É a Tua graça. É a Tua graça que tem nos entendido, nos fazendo entender. E nós precisamos colocar uma coisa em nossa mente, Pai. Que te seguir, ser Teu discípulo, vai muito além de um cumprimento de regras. Ninguém aqui disse ou está dizendo que elas não existem. Muito pelo contrário, se a gente ler, vamos encontrar muitas. É mandamento te amar, é mandamento amar o próximo, é mandamento participar da ceia, é ordem estar na igreja. Está escrito lá, não deixe de congregar como alguns fazem. É ordem do Senhor, ainda na nova aliança. Não matar, não cobiçar, não mentir, porque o diabo é o pai da mentira. Tem muitas regras. Só que te servir vai além delas. É mais do que eu não fazer alguma coisa porque eu não posso. É eu não fazer porque eu não quero. Porque eu fui transformado e restaurado. É essa a ideia. Porque ser teu discípulo é mais que cumprir a regra, é mudar o estilo de vida. É ser sal da terra em qualquer lugar, é ser luz do mundo em qualquer lugar.
E não porque nós temos que obedecer, mas porque nós estamos sendo transformados à tua imagem, meu Deus. E é isso que nós queremos. Nós queremos aquilo que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo. É Ele que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Por isso nós abrimos o nosso coração nessa noite, Pai. E estamos dispostos sim a descer até a casa do oleiro. Estamos dispostos sim, se tiver que ser quebrados por dentro e restaurados, mas nós queremos parecer bem aos teus olhos, ó Pai, porque isso é nascer de novo, é mudar de natureza. Nós andávamos segundo o velho Adão, o Adão que pecou, mas agora servimos ao Adão que venceu, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Então transforma-nos, ó Deus. É por isso que o Espírito Santo habita em nós também, para nos transformar, para moldar o nosso coração, tirar de nós o nosso ego, tirar de nós o nosso orgulho, tirar de nós a nossa inveja, tirar de nós a nossa cobiça, tirar de nós a nossa mentira, para que nós possamos andar na verdade de Cristo. Senhor, e nós desejamos isso. É verdade que muitas vezes falhamos, erramos, não conseguimos, é verdade. É verdade que tem pessoas que sofrem porque falharam. É verdade que tem pessoas que se sentem culpadas porque erraram. Mas o Senhor conhece o coração, ela quer mudança. Ela quer ser transformada. Por isso que a tua palavra diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Quem está em Cristo com o coração quebrantado não tem condenação. Porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas maldades. Mas precisamos ser transformados a cada dia, de glória em glória, de vitória em vitória. Mais do que cumprirmos as regras do jogo, Senhor, é querer fazer a tua vontade, é se deleitar em fazer a tua vontade, porque a tua lei, a tua palavra está dentro do nosso coração. João disse: vocês sabem tudo, porque a unção de Deus está sobre cada um de vocês. Então nos dá essa sabedoria, Pai. Derrama ainda mais dessa unção, derrama ainda mais desse poder, Senhor. Que nós sejamos cada dia, meu Deus, selados pelo Teu Espírito Santo, batizados pelo Teu Espírito Santo, e que nós venhamos dar os frutos que Te glorifiquem. Que nós venhamos ter uma mudança total de natureza. Que nós possamos, ó Pai, ser livres de verdade. E ser livre, Pai, não é apenas não fazer alguma coisa. Não é apenas fazer alguma coisa, é dizer não para aquilo que eu quero, porque eu entendi que aquilo me faz mal. Não é eu não vou porque eu não posso, é eu não vou porque eu não quero, porque eu entendi que isso me prejudica em casa, isso me prejudica com Deus, me afasta dEle, isso me atrapalha com os meus filhos. Essa tem que ser a nossa realidade, Espírito Santo. Então faz em nós um coração semelhante ao Teu, Pai. Transforma-nos, ó Deus. Transforma-nos, porque dentro de nós não há nada que Te agrada. Nada que Te agrada. Mas o Teu Espírito Santo habita em nós. E eu acredito, Senhor, em nome de Jesus, que nós temos vivido essa mudança. Essa mudança de que, meu Deus, está saindo de dentro, ela vai transbordar para a vida eterna. Mudança essa que está acontecendo em nós, que vai, meu Deus, inundar a nossa casa e a nossa família, vai inundar o nosso trabalho, o nosso ambiente vai ser transformado, não porque estamos ali, mas porque as águas do Senhor estão dentro de nós, e essas águas fluirão e jorrarão para a vida eterna. Então nos dá um coração amável, um coração, meu Deus, ensinável. Nos dá um coração, ó Pai, em nome de Jesus, que quer aprender, que quer amar. Um coração que não obedece porque tem, mas porque está disposto a obedecer e a cumprir a Tua palavra. Envia-nos, Senhor, essa graça. É uma bênção ter um coração transformado. É uma bênção, Pai. Aleluia. Levanta as suas mãos ao Senhor. Adore a Ele por alguns minutos, adore, não perca a oportunidade. E não adore porque estamos falando para adorar, mas porque você quer, porque você deseja, porque o teu coração é criado para adorá-lo. Aleluia.
Adore a Ele, adore a Ele. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, pois tudo está em Ti. Aleluia, Senhor. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã separado pra mim, separado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, formoso é Tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia. Que possamos nos deleitar em fazer a Tua vontade, Senhor. É um processo, Pai, mas todos nós estamos dispostos a passar por ele. Porque quem não nascer da água e do Espírito não pode estar no Teu reino. E o nosso alvo não está aqui. O nosso alvo está em Ti, Pai. O Senhor é o nosso alvo. A verdade é que o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito grita Maranata. A nossa alma de fato tem sede de Ti. A gente quer. Quantos não acordam dizendo: hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou orar mais, hoje eu vou ler a Bíblia? É verdade. Só que acontecem coisas durante o dia que a gente acaba perdendo o foco. Mas nos ensina porque queremos aprender.
E eu também acredito que ninguém acorda querendo fazer o errado, mas queremos ser transformados também. Que o nosso coração seja arrependido, para a honra e para a glória do teu nome. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o Senhor.